Essa é a terceira temporada de Invencível. Se quiser relembrar a segunda temporada, vou deixar um vídeo meu com o resumo completo aqui na descrição desse vídeo. Não se esqueça de dar o like e de se inscrever no canal. O primeiro episódio da terceira temporada de Invencível começa com o próprio Invencível lutando contra um monstro gigantesco no meio do deserto. A criatura consegue remover uma rocha gigantesca e acertá-la contra o super-herói. Esse monstro fica todo feliz achando que venceu, mas na verdade não. Mark consegue se levantar e acertá-lo com uma pancada muito poderosa que o faz sair voando e depois cair de volta no chão. O monstro foi derrotado e Mark se aproxima para perguntar se ele está bem. A criatura responde que não, Invencível é muito mal. Nós então percebemos a verdade. Tudo isso era um treinamento para o Mark. Aquele monstro é filho desse casal e ele está ali apenas para ajudar o Mark a se tornar mais forte. Cecil também tem outros treinamentos para ajudar no desenvolvimento do Invencível. Ele o faz tomar banho de lava e fica feliz ao ver que já consegue aguentar mais de 7 minutos ali. Mark também vai até a lua e depois volta em alta velocidade. Ele está ficando cada vez mais rápido. Outra parte do treinamento é levantar um gigantesco iceberg. Mark, o Invencível, conseguiu fazer isso com extrema facilidade e o Donald diz que essa foi a coisa mais pesada que eles conseguiram arranjar. Os cientistas do governo terão que inventar alguma coisa melhor. E vemos logo em seguida que eles conseguiram uma máquina gigantesca. Nos últimos 90 dias, a velocidade do Mark aumentou 65%, a resistência dele aumentou em 70% e sua força bruta aumentou em 138%, graças a todo esse treinamento e até mesmo essa máquina gigantesca. Cecil pergunta se isso tudo será suficiente para derrotar aquela Viltrumita que apareceu no planeta Terra 3 meses atrás, e Donald diz que parece que sim, só que o problema é que ela deu a entender que o pessoal da Terra veriam pessoas muito mais poderosas do que ela. Cecil diz que é por isso que eles não vão parar por ali. O treinamento do Mark tem que continuar. Rex explode, chega de repente e fica impressionado com o treinamento do Mark. Aquilo faz heróis normais como ele se sentirem envergonhados. Rex também veio reclamar com o Cecil, pois ele gasta milhões em aparelhos pro Mark treinar e a mão robótica nova dele nem funciona. O jovem nem ao menos consegue mostrar o dedo do meio para ele. Enquanto eles estavam ali, Donald recebeu uma ligação. Parece que alguém está subtraindo a declaração da independência dos Estados Unidos. Invencível irá lá para ajudar. E como já estava ali perto, Rex se oferece para ajudar. Cecil o ignorou completamente, mas mesmo assim ele insistiu e vai na missão com o Invencível. Vemos que assim que eles saíram, um certo homem avisou da localização dessa declaração de independência para alguém. Vemos então que os dois que estavam subtraindo a declaração da independência eram viajantes do tempo. Eles vieram do futuro, só que enquanto derrotavam os guardas, Invencível e Rex apareceram. Eles partiram para o combate e os dois vilões eram tão fraquinhos que Rex e Invencível conversavam enquanto batalhavam. Rex queria saber quando o Invencível iria chamar a Eve para sair. O próprio Rex derrotou o vilão que estava batalhando e o Invencível estava ali se segurando para não machucar o outro e dizia que é difícil chamar a Eve para sair, mas segundo Rex, na verdade isso é muito simples. Tudo que ele quer é que seus dois melhores amigos sejam felizes juntos. Enquanto ia capturar o vilão que derrotou, Rex foi surpreendido. Multipol, o irmão da Duplicate, apareceu ali para atacá-lo, dizendo que foi ele que eliminou sua irmã. O homem se multiplicou criando muitos clones e começou a descer o cacete no Rex por vingança. Mesmo que ele dissesse que não foi ele que eliminou a Duplicate, na verdade foram os lagartos. Enquanto isso, numa casa no meio de um lugar cheio de neve, vemos o Imortal. Ele mandou alguém se vestir. Rex estava entrando no cacete e, como não podia permitir isso, Invencível pediu desculpas e derrotou seu super vilão com um golpe. Ele então partiu para cima do Multipol para derrotá-lo e salvar o Rex. E enquanto isso, os dois vilões que subtraíram a declaração da independência subiram em seu veículo e simplesmente fugiram. Rex estava entrando no cacete e o irmão da Duplicate não acreditava que ele tentou salvá-la. Invencível não conseguia chegar nele, pois o Multipol se multiplicava cada vez mais e dizia que ele não poderia derrotá-los, pois eles são muitos. Vendo que Rex iria acabar perdendo a vida, Invencível não teve outra escolha. Começou a utilizar sua verdadeira força. O primeiro dos clones, ele já arrancou cabeça com coluna vertebral tudo junto. Depois continuou eliminando diversos deles para chegar até o Rex, mas viu algo que lhe deixou em choque e parou. Era o Imortal e a Duplicate. Rex também ficou em choque ao ver que ela ainda está viva. O irmão dela desistiu de atacar o Rex e o próprio Rex foi questioná-la, dizendo que todos acharam que ela perdeu a vida. Isso foi algo muito feio de se fazer e o Imortal teve que intervir, dizendo
dizendo que Kate precisava desaparecer por um tempo. Rex, entretanto, ainda está irritado e também brigou com o irmão da Kate, dizendo que ele poderia ter o eliminado por nada, e o irmão simplesmente disse que já eliminou muita gente por muito menos do que isso. Ele então iria partir para cima do Rex, mas o Invencível desmaiou com uma simples pancada. Kate queria que ele parasse, mas Invencível perdeu a paciência. Seu irmão quase eliminou o Rex, e por causa dele, os vilões foram embora com a declaração da independência. O irmão da Kate tem que ser levado à prisão. Ao mesmo tempo, o irmãozinho do Invencível, o Oliver, estava em casa. Ele já está muito maior e cada vez mais inteligente. Quando o Invencível chegou, ele começou a brincar com seu irmão, pois não pode ser um super-herói o tempo todo. E nesse momento, ficou muito surpreso ao ver que Oliver já ganhou seus poderes. Duplicate foi até os outros Guardiões Globais e todos ficaram felizes ao vê-la. E também ao descobrir que ela e o Imortal se casaram. Além disso, a Ray voltou do hospital. Ela ficou muito mal com o último acontecimento, mas o Cecil e sua equipe conseguiram salvá-la. Rex ficou muito feliz. Enquanto isso, Donald contava para o Cecil que estão acontecendo coisas impressionantes ao redor do país. Mais de 200 terremotos em todo o território nacional e os trens do metrô de Nova York descarrilharam, eliminando várias pessoas. Cecil pergunta se o Dr. Sísmico tem algo a ver com isso, mas ele ainda está ali na prisão. Como Donald não tem nenhuma pista sobre o que está acontecendo, Cecil não quer nem saber a respeito desses tremores. E aí Donald mostra outra coisa para ele, o vídeo do Oliver ganhando seus poderes. Cecil diz que ele deveria ter mostrado isso primeiro. Depois de conversar com seus amigos da faculdade, eles disseram pro Mark que ele deveria chamar a Eve para sair. E no dia seguinte, ele realmente foi até a casa dela na floresta. O jovem estava todo nervoso, mas como ela já sabia que ele havia chegado, o convidou para entrar. Enquanto conversavam, Mark contou todas as novidades para Eve, que ficou muito feliz. E ela disse que seu pai arranjou um novo emprego, sua família está melhor e ela agora está indo para a faculdade. Seu plano é aprender a utilizar melhor seus poderes e por isso está fazendo aulas de arquitetura e engenharia. Ela então pergunta por que Mark veio até ali e ele diz que é porque gostaria de saber se os dois funcionariam como um casal. Eve então pergunta se ele está a chamando para sair e Mark diz que sim. Ao mesmo tempo, na casa dele, Cecil tentava convencer sua mãe a permitir que ele levasse o Oliver para ser treinado, mas ela falava que nunca iria deixar que isso acontecesse. Se alguém tiver que treiná-lo, será o próprio Mark. Durante esse tempo lá na prisão, vemos que o Dr. Sísmico estava aprontando. Rex Explode tomava banho e umas coisas pretas saíram do chuveiro. Ele foi ver o que estava acontecendo e encontrou um buraco com diversas criaturas saindo de lá de dentro que o atacaram. O pessoal ali do governo ficou sabendo imediatamente. Tem diversos eventos geológicos acontecendo por todo o país e o pior é que nenhum herói responde. Todos eles sumiram. Sem contar o Dr. Sísmico, que também desapareceu de sua cela na prisão. Donald então avisou ao Cecil do que estava acontecendo e que todos os heróis desapareceram, menos dois. Esses dois eram o Invencível e a Eve. Eles ainda estavam conversando e vemos que ela estava feliz, pois os dois ficarem juntos seria algo que combinaria muito, pois eles se entendem e sabem como é ser super-herói. Mark fica muito feliz, pois ele não queria mais deixá-la esperando, e a Eve não entende o que ele quis dizer com isso. O jovem então explica que quando ele estava lá naquela outra dimensão, uma Eve do futuro apareceu e disse para ele que sempre o amou. Ele deveria voltar para seu tempo e dizer para a Eve atual que a ama ou abandoná-la de vez. Assim que ficou sabendo disso, Eve ficou em choque. Ela acha que Mark apenas está ali pedindo para namorar com ela, pois ficou com pena dela. Ele tenta explicar que não é bem assim, mas não adianta, e de repente é avisado pelo Cecil do que está acontecendo. Eve já coloca seu uniforme, ela está muito irritada e vai deixar a conversa para depois. Oliver tentou sair escondido para ajudar seu irmão, mas sua mãe pegou no flagra. Enquanto isso, no centro da Terra, o Dr. Sísmico mantinha todos os super-heróis dentro de casulos formados por aquelas criaturas. Ele quer recuperar a Terra e salvar tudo dos danos causados pelo capitalismo selvagem. E o primeiro passo é eliminar os super-heróis para mandar um recado para o mundo. Durante todos os seus meses preso, o Dr. Sísmico utilizou seus poderes para se comunicar com essas criaturas do centro da Terra. E vemos que agora, de repente, Eve e Mark chegaram. E o Dr. Sísmico chamou outras criaturas gigantescas e mais algumas feitas de lava para atacá-los. Cecil e Donald observavam essa batalha. Parece que Eve e Invencível não estão se dando muito bem. Eles não têm ninguém para enviar para ajudá-los. E por causa disso, Cecil vai ter que abrir a sala escura e preparar os módulos do 1 ao 3. Durante esse tempo, a mãe do Mark falava pro Oliver que isso que ele fez foi errado e diz para ele que se ele se comportar, ela irá pedir pro Mark treiná-lo para se tornar um super-herói. E o jovem gostou disso. No centro da Terra, Mark
foi comprar tempo pra Eve poder salvar os outros super-heróis. Ele ficou atacando vários bichos ao mesmo tempo e depois segurou um que partiu pra cima da Eve. Só que o Dr. Sísmico brotou na frente dela e utilizou seus poderes para desmaiá-la. Mark foi atacado pela criatura e um de seus dentes o perfurou. Por sorte, ele conseguiu quebrar o dente, mas tinha veneno e ele começou a ser afetado. Dr. Sísmico então o desmaiou. Assim que acordou, ele estava preso em um casulo com a Eve e os heróis queriam que ele acordasse a super-heroína, pois ela pode tirar todos dali. Só que o Dr. Sísmico estava prestes a desmoronar todo aquele lugar e esmagar todo mundo. Enquanto isso, Cécio mandou um certo alguém ir até lá ajudar. Todos estavam prestes a ser esmagados e de repente, essa pessoa apareceu. Ele e diversos daqueles androides criados pelo cientista louco Dr. Sinclair. Eles imediatamente libertam os outros super-heróis e Mark fica em choque. Quando ele mesmo é libertado, ele destrói o androide do Dr. Sinclair. Todos estão no combate contra as criaturas e Dr. Sísmico está ficando desesperado. Ele quer enterrar todo mundo ali, mas aquele homem enviado pelo Cécio conseguiu impedi-lo. Ele o levou para o Sombraverso e assim que voltou, todos os heróis também ficaram em choque. Ele se chama Asa Negra, mas diz para todos que está diferente. Ele não é mais o mesmo do passado. Do nada, Mark aparece e o acerta com uma pancada. Ele não entende por que o Asa Negra e aqueles androides estão ali. O Asa Negra é um tirador de vidas e essas coisas, o cara que as fez, eliminou muitas pessoas. Asa Negra diz que realmente fez coisas terríveis no passado, mas isso foi antes. E Mark não tá nem aí. Ele diz que não deveria ter confiado no Cécio. Sua mãe o avisou a respeito disso. E o Imortal tenta convencê-lo a não pensar nessas coisas, pois o Asa Negra acabou de salvar a todos. Mas Mark vai sair dali agora para investigar isso. Como o Asa Negra avisou, assim que o Mark chegou, o Cécio já estava preparado. Mark queria saber por que essas pessoas que eliminaram tanta gente estão livres. E o Cécio diz para ele que é para poder pagar pelos seus erros do passado. Eles foram reformados e agora podem ajudar as pessoas. Tudo isso é graças ao programa de reformulação psicológica do governo. Mark diz que tudo isso é conversa fiada e o Cécio sabe disso. Esse pessoal devia estar preso, mas aí o Cécio pergunta: o Mark eliminou o Angstrom Levi, será que ele também deveria estar preso? Só que o Mark fala que isso é muito diferente. Ele quase eliminou sua família e Mark tirou sua vida sem querer. E é isso que o Cécio queria dizer. Mark estava apenas tentando salvar vidas e é a mesma coisa que ele está fazendo. Cécio então entra numa sala branca e o Mark vai atrás dele. O homem manda o Invencível voltar para casa antes que faça algo que se arrependa. Mas Invencível fala para ele que não vai embora. Cécio insiste e Mark quer saber o que ele está escondendo ali. O homem fala que a sala branca é um lugar para sua própria proteção. Mark pergunta do que ele quer se proteger e Cécio responde que é para se proteger dele, o Invencível. De repente, vários daqueles androides aparecem. Ao mesmo tempo, Allen, o alienígena, estava na prisão junto com o próprio Omni-Man. Ele ainda está tentando convencer o homem a fugir dali com ele para ajudar na batalha contra o Império Viltrumita. Omni-Man, entretanto, avisou que ele deveria fugir sozinho, pois ele não vai sair dali. E se não se apressar, os Viltrumitas logo irão aparecer para eliminá-lo, para tentar estudar seu corpo e descobrir por que ele está tão forte. Vemos que foi isso mesmo que aconteceu. Eles o levaram para um lugar com um laser gigantesco para abrir seu corpo, mas não funcionou. Ele está forte demais e o laser não conseguiu penetrá-lo. Omni-Man ficou em choque ao ver que ele ainda está vivo, e Alan percebeu que isso significa que ele se preocupa com ele, ou seja, está próximo de ajudá-lo em sua missão. O episódio 2 da terceira temporada começa com o Cécio se lembrando do seu passado. Nessa época, ele também era um agente de campo e chegou a uma certa loja para investigar uma denúncia. Assim que passou pela atendente e foi até a parte de trás do lugar, ele não encontrou nada e avisou ao pessoal do governo que eles receberam uma dica falsa. Depois de fazer isso, ele continuou vasculhando o lugar e encontrou uma gigantesca bomba com diversos elementos químicos dentro. A atendente do lugar foi até lá atrás e desceu o cacete nele. Acontece que ela era uma super vilã. A mulher destruiu o rádio do Cécio e pegou seu objeto letal. Agora, ele não pode mais avisar ninguém e não aparecerá ajuda. Essa super vilã então continua descendo o cacete nele. O homem não tem a menor chance, nem mesmo consegue utilizar seu taser. Durante esse combate, ela diz que vai utilizar aquela bomba para matar milhões de pessoas ali naquela cidade e passar um recado para todos os governos do mundo. O que esses vilões querem é o fim da sociedade industrial. Enquanto estava entrando no cacete, Cécio conseguiu pegar o taser de volta e desmaiar a mulher para depois tentar desativar aquela bomba. Só que o comparsa dela apareceu bem nessa hora e também começou a descer o cacete nele. A mulher já se levantou e falou que o governo do Cécio perdeu. Eles jamais deterão a ordem do punho libertador. Só que de repente a polícia chega ao lugar. Acontece que Cécio o enganou
enganou. A dica estava errada era um código para dizer que aquele era o lugar certo e as autoridades tinham que vir. Os dois supervilões então dão as mãos para ativar aquela bomba. Eles vão se sacrificar para eliminar todas as pessoas daquela cidade. Assim que ativam, o gás começa a corroer o corpo deles e Cécio corre para fechar a porta e impedir que esse gás elimine as pessoas. Só que um pouco consegue vazar e começa a derreter toda a pele dele. Os agentes chegaram bem na hora que ele desmaiou e assim que acordou estava lá no Pentágono. Sua pele foi completamente reconstruída, menos um pedaço, e o diretor da época disse que se não fosse ele, milhões de pessoas teriam perdido a vida. Não apenas as 17 que foram vítimas do gás. Segundo Cécio, isso não é o suficiente. As famílias dessas 17 vítimas não estão nem um pouco felizes. Ele então conta pro diretor que não deixou que o pessoal colocasse uma pele nova naquela parte de seu rosto para poder sempre se lembrar que fracassou e não pode mais acontecer isso. Outro dia, um supervilão atacou o lugar e destruiu tudo. Cécio e o diretor seriam eliminados, até que aqueles dois responsáveis por aquele ataque apareceram para defendê-los. Eles passaram pelo programa psicológico ali do governo e o diretor falava que eles eram bons demais para serem desperdiçados. Por isso fez isso com eles. Agora eles trabalham para o governo. Só que depois que derrubaram aquele supervilão, Cécio simplesmente os eliminou. Ele não trabalha com criminosos, nem mesmo que eles sejam invencíveis. Por causa do que acabou de fazer, Cécio acabou sendo preso. Ele foi para um lugar onde a maioria dos criminosos eram super vilões e foi ele quem os colocou ali. Seu companheiro de cela será alguém monstruoso e o último que ficou ali com ele saiu dentro de um balde. Depois que os guardas foram embora, Cécio começou perguntando qual era o nome dele. Depois de muito tempo, a prisão está diferente. Aquele super vilão chama o Cécio de chefe e diz que ele tem uma visita. Era o diretor do lugar. Ele veio contar que vai assumir um grupo de projetos especiais e quer que o Cécio fique em seu lugar. Cécio não entende, mas aí o homem explica que antes dele entrar nessa prisão, 3 pessoas perdiam a vida toda semana e hoje em dia, 3 anos depois, ninguém mais perde a vida. Tudo foi graças a ele. Essa prisão foi um teste e Cécio passou. Mesmo assim, Cécio não aceita e o diretor fala que não pode obrigá-lo a ver as coisas como elas são, mas o que ele ainda não entende é que você pode ser o mocinho ou o cara que salva o mundo, mas ser os dois ao mesmo tempo não tem como. No presente lá na Sala Branca, Mark perguntava se Cécio utilizava essas coisas para manter o Asa Negra e o Dr. Sinclair na linha, mas Cécio dizia que não, pois eles não têm as habilidades do Mark. O jovem invencível se aproxima e um dos androides o segura. Mark então o destrói e os outros que partem para cima dele também são facilmente destruídos. Só que Cécio ainda tem um exército desses androides para defendê-lo e manda o Mark parar. Mark diz que não vai parar até que ele conte pro mundo inteiro o que está fazendo e, se for preciso, vai ameaçá-lo. Mark então parte para cima dele e Cécio usa um dispositivo para impedi-lo. Acontece que depois que ele enfrentou aquela lagosta gigante lá no reino de Atlântida, os cientistas conseguiram replicar o som que ela emitia e eles o transmitem para o aparelho auricular do Invencível. Mark o remove de seu ouvido, mas não é esse aparelho. Na verdade, é o aparelho que eles implantaram dentro de seu cérebro enquanto ele estava no hospital. E não tem como o Invencível encontrá-lo. Cécio utiliza esse dispositivo para mantê-lo ali no chão e o manda ir para casa. Mark então sai voando em alta velocidade, mas de repente cai lá do alto. Cécio explica que esse dispositivo afeta sua audição e isso muda seu equilíbrio, que é algo necessário para ele conseguir voar. Mark não pode acreditar que ele colocou um objeto letal dentro de sua cabeça e Cécio diz que depois do que eles passaram com o pai do Mark, eles tinham que se precaver. Mark sempre desconfiou que Cécio não confiava nele e de repente saiu voando dali. Enquanto o rastreava, Cécio foi se teleportando atrás dele e vemos que o Mark foi direto até a base dos Guardiões Globais. Ele chega desesperado e diz pro Rudy que tem algo dentro de sua cabeça e pede para que ele remova esse negócio. Ninguém entende o que está acontecendo até que o Cécio aparece. Ele quer que Mark vá embora com ele e manda os Guardiões Globais não fazerem nada. Mark está gritando e Cécio utiliza o dispositivo para afetá-lo. Todos os heróis ficam em choque. Eles percebem que Cécio está ferindo o Mark e de repente ele teleporta os androides para ali também. Isso foi a gota d'água. Os heróis não vão deixar que ele faça mal pro Mark. Todos eles partem para cima desses androides e vendo que o Cécio tem um dispositivo que fere o Invencível, Rex explode e utiliza seus poderes para explodir a mão do Cécio e tirar o dispositivo da mão dele. Só que o Mark ainda está sendo afetado. Rudy explica que existe um controle de segurança caso destruíssem aquele que estava na mão do Cécio. Para evitar os danos ao Invencível, ele vai tentar bloquear o sinal do dispositivo. Os heróis continuam na batalha enquanto os androides descem o cacete no Invencível, até que o Rudy finalmente bloqueia o sinal e Invencível simplesmente destrói todos os androides. Depois disso, Cécio
Cécio fala pro Mark nunca mais ameaçá-lo, e de repente o Invencível simplesmente chega em alta velocidade e o pega pelo pescoço. Mark diz que nunca mais vai trabalhar para ele, e se ele chegar perto de sua família de novo, Invencível irá eliminá-lo. Assim que o larga, Mark chama o Rudy para tirar esse dispositivo da cabeça dele, e o herói vai ajudá-lo. Mais tarde em casa, Invencível contou tudo o que aconteceu para a Eve e sua mãe. Eles não sabem o que vai acontecer e a mulher está preocupada com o Oliver. O jovem diz que o Mark deveria ter eliminado o Cécio, pois aí os problemas acabariam, mas sua mãe e o Mark falam que isso não deve ser feito. Eles não podem eliminar pessoas, pois isso é errado. Depois disso, o Invencível foi conversar com a Eve. Ele disse para ela que enquanto estava sendo atacado pelo Cécio, achou que iria perder a vida, e tudo que ele conseguiria pensar é que se perdesse a vida, não poderia mais ver a Eve. Lá na sede dos Guardiões Globais, eles estavam limpando tudo o que aconteceu, e alguns deles começaram a imaginar que isso que o Cécio fez com o Mark não foi legal. Ele poderia fazer a mesma coisa com eles, e por causa disso, vão abandonar os Guardiões Globais. Dois grupos são formados, os que vão ficar com o Cécio e os que vão embora. Outro dia, Cécio foi até os Guardiões Globais que sobraram e disse que o Asa Negra agora vai fazer parte do grupo. O pau-mandado do Imortal aceitou essas ordens. Nem mesmo o Donald confia no Asa Negra por causa de tudo que ele fez lá em sua cidade, mas Cécio diz que é assim que funciona, eles têm que utilizar tudo que podem utilizar. Ele então se lembra do passado mais uma vez. O dia que ele se tornou diretor no Pentágono foi o mesmo dia que Omni-Man apareceu, e o próprio Cécio foi até lá conversar com ele. Omni-Man contou que foi enviado do planeta Viltron para ajudar o planeta Terra, e com as gravações desse encontro, eles analisaram e descobriram que o Omni-Man estava mentindo, mas tinham que seguir com sua história, pois ele é muito forte e sua ajuda seria muito bem-vinda. Naquela noite, Mark e Eve se encontraram, e os dois finalmente concordaram em começar a namorar e já até se beijaram. O episódio 3 da terceira temporada começa com dois supervilões invadindo um banco para subtrair o dinheiro. Eles estão prestes a abrir o cofre, mas aí um deles se distrai com uma criança inocente e um super-herói aparece para prendê-los. Ele desce o cacete nos dois, só que eles conseguiram se esconder no lixo e resolveram desistir da vida do crime. Os dois são um casal e vemos que eles estavam fazendo isso pois não tinham dinheiro. Um deles, entretanto, viu que um restaurante ali perto precisava de trabalhadores e os dois começaram a trabalhar lá. Eles queriam viver a vida honestamente, só que o dinheiro nunca dava e eles sempre acabavam despedidos dos restaurantes que tentavam trabalhar. Até que um dia eles foram expulsos do apartamento onde moravam pois não pagaram o aluguel e foram pra rua pedir dinheiro para as pessoas. Um deles então olhou pro banco e resolveu deixar de tentar ser bonzinho. Na manhã seguinte eles invadiram o lugar e realmente conseguiram pegar o dinheiro, só que na saída, Invencível apareceu. Ele desceu o cacete nos dois, mas só que eles conseguiram se dar bem, o amarraram e um deles iria utilizar seus poderes de calor para derretê-lo, só que o Oliver brotou do nada e o acertou com um pancadão. Invencível foi brigar com ele pois ele não deveria ter feito isso, mas os dois supervilões ainda estão ali. Um deles teve pena de atacar o Oliver pois ele é apenas uma criança e o Invencível o acertou por trás. Os dois estão desmaiados, o sonho deles acabou, eles agora vão pra prisão e o Invencível continuou brigando com o Oliver. Ele poderia ter perdido a vida, só que o Oliver fala que só queria ajudar e se não fosse ele, Invencível teria sido eliminado. Os dois então vão embora dali. Oliver vai ficar de castigo. Sua mãe não está nem um pouco feliz, mas Mark fala pra ela que ele foi incrível hoje e talvez seja a hora de começar seu treinamento. Como não tem outra escolha, a mãe permite que ele faça isso. Na faculdade, Eve encontrou a Amber, a antiga namorada do Mark, e as duas começaram a conversar. Quando foi contar pra ela que agora Eve está namorando o Mark, Amber já sabia de tudo, pois o amigo do Mark contou pra ela. A jovem diz que quer que eles sejam muito felizes juntos, afinal foram feitos um pro outro e são até super-heróis. A própria Amber já está até namorando um jovem chamado Kyle. Vemos que os Guardiões Globais chegaram a seu novo quartel-general, uma casa gigantesca que pertence ao Rudy. Rex leva a Ray para conhecer seu antigo quarto e fica com vergonha, ele não se lembrava que era tão bagunceiro. O jovem luta para se tornar uma pessoa melhor e abandonar os velhos hábitos. Eve aparece do nada apenas para dizer para os heróis que ela não vai participar do grupo deles e também para contar que vai voltar a morar com seus pais. Enquanto isso, no outro lado da cidade, um certo líder criminoso chinês estava exigindo do novo líder do crime da cidade que tirasse seu melhor trabalhador da prisão. Esse trabalhador, por acaso, é o irmão da Duplicate. Esse novo líder do crime da cidade, que ficou no lugar daquele que contratou o Battle Beast para descer o cacete no Invencível, diz que não pode fazer isso, mas aí seu funcionário o teleportou para fora dali para dizer que ele deveria fazer o que aquele chinês quer, pois se ele e os outros líderes do crime ao redor daquele lugar se juntassem para eliminá-lo, o homem iria se dar mal
e eles colocariam alguém em seu lugar. Como não tem outra escolha, ele resolve mandar seu funcionário falar pro líder chinês que eles irão tirar o irmão da Kate da prisão. Ao mesmo tempo, o Invencível treinava o Oliver para ele aprender a voar mais rápido e depois o levou para fazer seu uniforme. O jovem quer ser chamado de Kid Omni-Man e Invencível ficou decepcionado. Ele então foi conversar com seu irmão para dizer que esse nome é um problema. O pessoal do planeta Terra não gosta mais de seu pai por causa de tudo que ele fez, e se Oliver utilizar esse nome será muito odiado. Eles vão ter que fazer um novo uniforme, e o Art, o fazedor de uniformes, entregou pro Mark o uniforme novo que fez para essa sua nova fase fora do governo. É algo muito mais sombrio do que o último uniforme. De repente eles ouvem pelo rádio que supervilões estão invadindo uma penitenciária, e os dois vão até lá. Vemos então que esses supervilões estavam invadindo a prisão para libertar o irmão da Duplicate. Mark e Oliver chegaram. O jovem queria partir pro combate, mas Invencível não permitiu. Ele quer que seu irmão fique apenas observando. Só que mesmo assim, Oliver partiu para cima deles e foi derrubado pelos poderes de choque de um dos vilões. Invencível então partiu para cima dos dois e desceu o cacete neles. Então foi salvar seu irmão, mas o jovem estava bem. Ele ficou triste que Invencível não deixou um dos vilões para ele. Enquanto isso, a mãe deles estava num encontro com aquele cara e, como queria avançar o relacionamento, resolveu contar toda a verdade sobre sua família. O homem ficou se achando um nada e disse que ela não deveria querer nada com ele, mas a mulher disse que na verdade é o contrário. Ele é muito inteligente, bonito e tem um cabelo legal. Ela quer sim ter um relacionamento, por isso contou toda a verdade. Vemos que a Eve foi falar com seus pais e disse que quer muito fazer as pazes com eles, mas os dois têm que aceitar seus poderes. Se aceitarem, ela vai voltar a morar com eles e não vai utilizá-los na frente dos dois. O pai dela acabou aceitando isso e eles vão tentar se reconciliar. Quando Invencível e Oliver chegaram em casa, a mãe deles estava se agarrando com aquele homem. Invencível ficou triste ao ver que ela contou sua identidade secreta para ele. Mais tarde, Eve chegou e Mark pediu desculpa, pois ele não pôde aparecer no primeiro encontro dos dois, e ela disse que está tudo bem, ela entende a vida de super-heróis. Enquanto os dois conversavam, um pequeno drone filmava tudo. Ao mesmo tempo, lá naquela base do exército que já foi atacada pelo pessoal do Reino dos Lagartos, foi atacada de novo pelos Gêmeos. Eles querem utilizar os mísseis nucleares, só que os Guardiões Globais apareceram para impedi-los. Infelizmente, eles têm um objeto letal que afeta o sistema nervoso, e assim que atingem os super-heróis com esses disparos, eles não conseguem mais se mover. Mark viu pela TV que os dois invadiram aquele lugar e foi até lá para ajudar. Os Gêmeos pouparam a vida dos super-heróis, pois precisam de reféns, e Mark chegou os mandando se afastarem do computador, só que os dois utilizaram o objeto letal para desmaiá-lo. Oliver viu pela TV que seu irmão foi até lá e saiu voando para ajudá-lo. Oliver já chegou partindo para cima dos Gêmeos, e Invencível disse que ele não devia estar ali, mas Oliver fala que ele estaria sem vida se o jovem não tivesse chegado. Um dos Gêmeos então parte para cima do Mark e o outro consegue acertar o Oliver. Por sorte, quando chegou, o Oliver destruiu o objeto letal deles. Os dois conseguiram se livrar dos supervilões, só que nesse momento, os Gêmeos ativaram um míssil nuclear. Invencível vai ter que sair voando para impedi-lo de destruir alguma cidade, e o Oliver partiu para cima dos Gêmeos. Com um socão, ele simplesmente destruiu a mandíbula de um deles. O outro conseguiu acertá-lo com umas boas pancadas, mas Oliver se levantou e perdeu a paciência. Enquanto Invencível desviava aquele míssil e depois o fazia explodir lá no alto da atmosfera, Oliver simplesmente atravessou um dos Gêmeos e depois disse pro outro que sobrou que é isso que acontece com quem é violento. Ele então partiu para cima do vilão e simplesmente explodiu sua cabeça com um socão. Todos os heróis, quando se recuperaram, ficaram em choque com o que o Oliver fez, e até o Cécio apareceu. Ele disse que os outros super-heróis estão apenas em choque ao ver que uma criança fez aquilo. Invencível brotou do nada e simplesmente já pegou o Cécio pelo pescoço. Ele o mandou ficar longe de sua família, mas Cécio disse que só veio limpar a bagunça que o Oliver fez. Assim que viu, Invencível o largou e foi brigar com o Oliver, que não entendia por quê, pois ele acabou de dar um jeito nos vilões. Invencível o levou lá pra fora e diz que o jovem eliminou os dois, não era pra ter feito isso, eles não podem tirar a vida de ninguém. Oliver tenta dizer que foi sem querer, mas mesmo assim, aqueles vilões agora não podem mais ferir ninguém. Invencível não aceita nada disso e Oliver sai voando em alta velocidade. Mark consegue alcançá-lo e diz que entende que o Oliver fez aquilo apenas para ajudá-lo, só que ele não pode eliminar as pessoas e fingir que isso não é um problema. Mas segundo Oliver, ele foi responsável a garantir que esses bandidos nunca mais vão eliminar ninguém, mas Invencível insiste em dizer que vidas são preciosas, eles não podem eliminá-las. E o Oliver responde que na verdade elas não são preciosas, as pessoas eliminam umas às outras o tempo todo, e a maioria
maioria delas nem mesmo é especial como eles. Elas são apenas pessoas normais. Invencível diz que seu irmão está falando como o pai deles, e Oliver continua dizendo que o Mark age como se soubesse de tudo, mas ele nunca pensou que talvez o pai deles tivesse razão. Quando contou o que aconteceu para Eve, a heroína ficou em choque, mas sempre estará ali para o Mark. Mais tarde, ele e sua mãe foram conversar com o Oliver. Sua mãe perguntou se ele acha que ela é uma pessoa normal que merece perder a vida, e ele disse que não, pois a ama. A mulher então disse que ele tem que entender isso. Todas as pessoas do mundo têm famílias que as amam, e suas vidas não podem ser assim tão facilmente removidas. Todos então se abraçaram, e nesse momento, Invencível saiu voando para fora da casa e pegou um daqueles drones. Esse drone se auto-explodiu, e vemos que alguém estava observando toda a vida do Mark e sua família em diversos monitores com muitos drones. Quem será essa pessoa? Obrigado por assistir, até o próximo!